Boa tarde, gente. O pessoal tá chegando. Gente, eu tinha colocado um caso semana passada nos stories sobre o Dom, né? Que ele é um cachorro que é de uma amiga minha, aliás, e ele teve uma hérnia de disco, uma extrusão toracolombar. E ele acabou paralisando, e a ideia, né, foi discutir esse caso e tal. Só que daí na hora que eu abri para perguntas, depois de discutir o caso, assim, fui bombardeada de perguntas sobre as condutas quanto à medicação e também como eu conduzo o caso, assim, o animal paralisou. Eu imediatamente indico a cirurgia ou eu espero? Então foram várias perguntas que eu recebi nessa caixinha. Então a ideia dessa live é falar sobre as condutas com relação à hérnia de disco. Se tiver alguma pergunta que eu não cobri, porque tem várias perguntas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 8 perguntas, que 3 chegaram com a mesma pergunta sobre as medicações. Mas caso eu não comente alguma dúvida sua, coloca aqui nos comentários e também na caixinha de pergunta que eu vou vendo e a gente vai discutindo nessa live de hoje, tá bom? Então, para começar, sobre as medicações. Então, qual é a medicação que normalmente a gente usa para um cão que chega com hérnia de disco? Independente se o animal tem só a dor ou a dor associada à paralisia, que são as formas mais comuns de acontecer e de aparecerem esses pacientes pra gente, normalmente a gente entra com um analgésico e anti-inflamatório. Tanto o anti-inflamatório pode ser esteroidal ou não esteroidal. Existe uma polêmica, né? Existem alguns acupunturistas que não fazem quando tem anti-inflamatório esteroidal. Isso não tem nada a ver, não existe nenhuma pesquisa que fale que não deve fazer, pelo contrário. É imprescindível, que também foi uma pergunta que eu fiz, eu falei, você espera vir do clínico ou você já faz as medicações? Nós, da reabilitação, temos que lembrar que, antes de tudo, nós somos médicos veterinários, e o importante não é fazer o animal voltar a andar. Naquele momento da dor, eu preciso tratar a dor desse paciente. Então, é imprescindível que eu já inicie com analgésico e anti-inflamatório. Então, os analgésicos que a gente usa de escolha são a dipirona e o tramadol. Isso é bem comum. A gabapentina a gente inicia, mas ela só vai ter seu efeito de 5 a 7 dias depois do início. Então, ela não vai ter esse efeito inicial, né? Mas para dor neuropática a longo prazo, ainda mais se for um paciente que eu vou tratar de forma conservativa, é muito importante. E o anti-inflamatório, ele é essencial. Eu normalmente opto por usar a prednisona, e por conta do edema que possa existir ali, pressionando a raiz de nervo, então eu acho que ele ajuda também nessa questão, por ajudar nesse edema vasoativo, mas ele também tem veterinários que optam por usar um meloxicam, que também é outro anti-inflamatório que pode ser utilizado. Mas eu normalmente opto, e eu acho que o alívio da dor do corticoide, eu acho ele, assim, eu vejo nos meus pacientes de uma forma melhor do que o não esteroidal. Então, como eu não vou dar de uma forma prolongada, eu prefiro optar por o anti-inflamatório esteroidal e associar os analgésicos, tá? É assim que a gente trabalha aqui na Reabilita e também na Clinvet como um todo, que é o hospital que a Reabilita tá. Então, a gente associa os anti-inflamatórios, o anti-inflamatório esteroidal junto com analgésicos, conforme a gente achar necessário. E daí, a outra pergunta que chegou, né, sobre o tratamento, se essa acupuntura que foi feito para ele, a Rayane perguntou se eu uso BID. Depende do nível de dor do paciente, Rayane. Se é um nível de dor mais controlado, eu uso CID. Se eu percebo que o animal, principalmente hérnia de disco cervical, ele tá com muita dor, daí eu posso usar a BID, tá? E daí o analgésico da mesma forma, né? Se eu percebo que se a cada 8 não tá sendo suficiente, eu faço a cada 6 horas. Nesse início, né? Nesses primeiros... esse animal que vem só com dor, tá? Ele precisa melhorar em uma semana. Se ele não melhora em uma semana, como a gente já teve casos aqui,
é indicado fazer uma tomo com contraste ou uma ressonância e encaminhar esse animal para cirurgia. Muitas vezes ele não vai ter a paralisia, mas a questão de não ter uma resposta frente aos analgésicos e ou ao tratamento conservativo com fisioacupuntura, significa que existe ali uma compressão ou de raiz de nervo, alguma compressão importante que está gerando dor nesse paciente, então eu preciso tratar. E daí me perguntaram se a acupuntura foi feita, no caso do Dom, semanal ou 2 vezes na semana. Eu fiz 2 vezes na semana. Infelizmente ele pegou essa fase, ou felizmente, né? Essa fase de carnaval, então a gente começou a tratar em um dia e ele só conseguiu marcar, a Ju só conseguiu marcar a tomo dele 2 dias depois. E nesses 2 dias depois, no segundo dia, ele realmente já estava melhor, já estava tentando deambular. Então a gente viu que teve uma melhora, por isso que eu segurei. Se ele tivesse feito a tomo, ele não tivesse nesses 3 dias evoluído para uma tentativa de deambulação, eu teria encaminhado ele para cirurgia com certeza, tá? Então, mesmo ele tendo a dor profunda, eu sei que ampliam as possibilidades de um animal voltar à marcha normal quando eu realizo a cirurgia. Então é importante que você tenha essa noção, se você tem um cirurgião que você confia, um neurocirurgião, e você consegue ter esse contato e encaminhar rapidamente, eu acho que você aumenta as chances desse animal voltar a andar. Então, ele fez 2 vezes na semana e ele só não foi para cirurgia porque ele começou a demonstrar melhora na deambulação logo depois do tratamento e mesmo assim a gente fez a tomo. E daí perguntaram para mim sobre a tomo, falaram assim, hérnia de disco hemorrágica, não entendi direito. Ele teve uma extrusão discal que levou a uma hemorragia local, porque tem a questão dele ser Dachshund e a gente sabe da propensão, né, animais condrodistróficos, ele teve uma metaplasia condroide, enfim, extrusou o disco, só que não sei se isso é associado, é difícil a gente afirmar com certeza, mas a tutora falou que na hora que ele foi subir na cama, ele bateu muito forte e voltou e caiu. Então tem associado uma questão traumática junto. Então pode ser que essa questão do trauma possa ter piorado essa hérnia de disco e ter deixado ela com características hemorrágicas. Então, assim, além da extrusão discal, o que comprometia ainda mais era essa hemorragia intradural que tinha ali prejudicando ainda mais esse restabelecimento dele neurológico. Então a gente sabia que precisaria ou tratar com medicação e esperar uma resposta, que foi o que aconteceu, ou realmente operar. Então confirmou pra gente a gravidade do quadro, por isso que ele estava com a paralisia. E daí perguntaram pra mim também sobre frequência da físio, que se eu tinha indicado 3 vezes na semana. Como ele já está deambulando, né, até coloco um vídeo dele hoje para vocês, que ele veio para fazer acupuntura, eu acabei optando pela acupuntura porque nesse início eu gosto muito de trabalhar com acupuntura, como eu tenho as 2 especialidades, acupuntura e fisiatria, eu opto pela acupuntura nesse início, com a dor, com relação à tentativa da volta a deambular. E quando eu percebo que o animal já está tentando andar, daí eu passo para físio para trabalhar a parte de movimento. Claro que eu posso fazer tudo junto, mas eu optei por fazer assim, primeiro a acupuntura e agora, sexta-feira, ele já vem também pra gente fazer a reabilitação. Então eu tô fazendo 2 vezes na semana, mas a gente poderia fazer 3 vezes na semana. Lembrar que o paciente neurológico, gente, quando ele tem perda dos movimentos, quanto mais vezes eu estimulá-lo, vai ser melhor e mais fácil ele pode demonstrar uma melhora e voltar a deambular de uma forma coordenada e melhor no geral, tá? A Ana perguntou, a questão hemorrágica, mesmo com intervenção cirúrgica, pode ocorrer necrose medular e uma mielomalácia? A mielomalácia, Ana, é a necrose da medula, né? Existe essa... quando você fala em malácia, é essa necrose que vai acabar acontecendo em 10% do caso. Não necessariamente você tem a malácia quando você tem essa hemorragia, mas a intervenção cirúrgica ela não impede o animal de ter uma mielomalácia, tá?
infelizmente. Ela não é um fator impeditivo. Existem alguns trabalhos que demonstraram que você operando, você otimiza esse animal, ele acaba não tendo tantos... Ele volta a andar mais rápido, mas não tem como a gente dizer, porque uma vez que você opera, você não tem como dizer se ia acontecer essa mielomalácia, tá? Então não dá pra dizer que ele é um tratamento para evitar a mielomalácia. Mas a gente sabe que removendo o conteúdo extrusado ali no canal vertebral e tirando esse conteúdo hemorrágico, você melhora o ambiente que essa medula está. Então, de chances, talvez, cientificamente não dá pra gente comprovar, mas eu imagino que isso ajude a evitar uma mielomalácia, tá? Entendi. Infelizmente ocorreu um caso assim. Os tutores correram, mas houve essa necrose. A mielomalácia, ela acontece, se eu não me engano, em cerca de 10% dos cães com paralisia tóraco-lombar, né? Com lesão T3L3. E normalmente a gente começa a ver ascendendo e o animal vem a óbito, tá? Eu tive 2 pacientes em 19 anos que eu atendo, que eles tiveram uma mielomalácia estranha, que um estagnou e ficou, era uma fêmea Pandora, estagnou na região torácica, ela foi ascendendo e piorou. E eu tive um paciente que também teve a lesão Minduim e ele paralisou, começou a ascender e depois ele voltou um pouco e ele não evoluiu. Então ambos não voltaram a ter dor profunda. Ambos tiveram sinal, o primeiro era um sinal de neurônio motor superior e virou inferior, porque com a necrose você tem praticamente uma necrose de toda a região de neurônio motor superior e inferior e tem uma flacidez depois, então muda um pouco as características, tá, Ana, desse paciente, mas assim, foram 2 numa vida inteira de reabilitação, então assim, não é comum, a grande maioria realmente falece. Nos Estados Unidos eles eutanasiam esses animais nos primeiros sinais de mielomalácia, isso é muito comum, tá? Perguntaram também se eu indico sempre a físio. Sim, assim, a gente não precisa ter o animal só com dor ou esperar a paralisia acontecer para fazer a físio, porque eu posso também pensar só em tratamento da dor para auxiliar a questão medicamentosa, então eu associo o eletro, o campo magnético, laser, tudo para ajudar a diminuir a inflamação e melhorar a questão dor desse paciente. Ou eu já começo, que é o que a gente vai fazer na sexta e eu gravo vídeo para vocês verem, que daí a gente já vai começar com exercícios, porque daí eu já estou trabalhando mais a coordenação, a propriocepção desse paciente. Então eu vou combinando o que é melhor naquele momento desse paciente. Não tem um protocolo padrão, né? Eu não vou fazer sempre a mesma coisa para todos os pacientes. Depende muito de como esse animal ele está naquele momento. Então agora o Dom ele está com uma dor muito leve na região tóraco-lombar. Então ele vai chegar, a gente vai fazer o laser e a gente já vai começar com os exercícios para trabalhar essa ataxia proprioceptiva dele, tá bom? Perguntaram para mim, se tirar a acupuntura seria somente laser? Não, para dor não é só o laser, o campo magnético, é eletro, a gente tem outros recursos eletrofísicos que vão tratar a hérnia de disco. O único recurso eletrofísico que eu, Marcela, não gosto muito, nesse caso até poderia utilizar, porque ele não foi operado, mas o ultrassom terapêutico, quando a gente faz na região vertebral, paravertebral, se tem uma hemilaminectomia que tenha sido feita, a gente não pode fazer sobre a hemilaminectomia. Tirando isso, eu poderia fazer nele, teria que fazer a trico e aplicar o ultrassom. Mas, na minha opinião, hoje eu não fiz só o laser nele, né? Eu fiz o laser associado à acupuntura. Então, a gente combinou as 2 técnicas para desinflamar e melhorar essa função neuromuscular. E daí sim, agora a gente vai trabalhar com os exercícios ao longo do tempo que ele for melhorando. Então, se eu não fosse fazer acupuntura, eu faria outras coisas, não só o laser. Daí a Stefânia perguntou, o campo magnético você usa depois de quanto tempo nesse caso? Espera 7 dias, 15 dias? Não, eu posso usar no pós-imediato. Se o animal tá com dor, eu uso imediatamente, Stefânia. E se o animal tá no pós-operatório, eu também posso utilizar. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação.
As contraindicações para o campo magnético são mais relacionadas a, por exemplo, um animal que tem uma hipotensão. Eu não posso fazer o campo magnético, porque vai baixar ainda mais a pressão arterial dele. Um animal que tenha... Tô pensando... muitos fungos na pele, tem alguns trabalhos não, né? Tem livros que contraindicam o campo magnético, mas eu nunca achei nenhum relato que realmente proliferasse o fungo, perdão. Então, não espera, eu faço imediatamente. E daí também me perguntaram quantos dias de evolução, que eu acho essa pergunta importante, quantos dias de evolução a gente leva para saber se precisa realmente da cirurgia ou não. Como o Dom fez a tomo depois de 2 dias, né, que eu comecei o tratamento, ele já estava respondendo, então a gente optou por segurar e aguardar. Se o animal, assim, um animal chegou para mim só com dor, deambulando, é grau 1, e esse animal, ele tratou por 1 semana a dor e ele não melhorou, eu peço exame, ressonância, eu tomo e encaminho para cirurgia caso necessário, tá? Se tem uma dor que não controla com a tratamento conservativo. Se é um animal como o Dom, que ele veio paralisado, mas ele tinha dor profunda, num momento normal eu já pediria o exame e agilizaria para fazer a cirurgia. Mas nesse caso a gente começou a tratar, a gente pediu o exame e nesse tempo ele começou a melhorar, então por isso que a gente esperou, tá? Se o animal ele vem pra mim sem dor profunda, é cirurgia imediatamente, porque daí eu aumento as chances desse animal voltar a andar, certo? Então é sempre assim, com dor, não tratou, não evoluiu em 7 dias, também eu preciso pensar em cirurgia. Às vezes essa compressão tá gerando essa dor. Aconteceu com um paciente nosso, o Boris Umbacerround, que agora tá ótimo depois de ter feito a cirurgia. Ele gritava de dor. Então, eu já tive pacientes também que vieram com dor profunda, mas com dor e paralisia com dor profunda presente, que seria ali o grau 4, e que com o início da medicação ele já começou a melhorar, mesmo sem tratar com acupuntura ou físio. Então ele foi encaminhado para mim já andando. Então a gente vai trabalhar melhor essa coordenação, mas ele não precisou fazer cirurgia, mas ele veio paralisado. Então depende muito do quadro que o animal está, para a gente saber quanto tempo de evolução. Se esse animal não respondeu à medicação, tem que pensar em cirurgia. Se ele vem sem dor profunda, cirurgia imediatamente. E se o animal vem com a dor profunda e ainda deambula, você vai avaliando. Se ele não melhora, também precisa fazer, todos precisam fazer a tomo ou a ressonância para poder encaminhar na necessidade para a cirurgia. Chegaram algumas perguntas, deixa eu só voltar aqui para eu conseguir ler. Professora, poderia usar ozonioterapia nesse caso? Pode, Mariana. Eu usei em um dos dias, eu fiz sim também no DO. Daí eu normalmente faço acupuntura, o laser e por último eu faço um pouco de ozônio subcutâneo ali na região para ajudar a diminuir a inflamação. A Estefânia falou, porque tem algumas pessoas que falam sobre relaxar demais e piorar a hérnia, por isso perguntei. Eu já ouvi também, tem esse estigma, né, que o campo magnético vai relaxar a musculatura a ponto de herniar. Não é o músculo que segura o disco no lugar, tá? Quando a gente usa o campo magnético é para diminuir a dor e relaxar a musculatura. Mas esse disco não é a musculatura que está segurando ele no lugar. Se ele vai extrusar, ele já ia extrusar de todo jeito. Então eu sei, já ouvi falar sobre isso, Estefânia, mas eu não concordo com esse pensamento. Então eu opto por utilizar o campo magnético como tem 2 trabalhos sobre o uso em pós-operatório. Infelizmente a gente não tem em tratamento conservativo com o campo magnético, mas não vejo por que não utilizar. Nunca tive nenhum problema. Rayane perguntou, e quando você não tem esses 2 exames de imagem disponíveis, como faz? Daí você tem que partir para pensar em cirurgia. Não adianta nada, Rayane, você também pensar em pedir uma mielografia, por exemplo, que você faz o raio-x com contraste,
se você não vai indicar cirurgia, se você não tem um neurocirurgião por perto. Então, se não, na ausência de ressonância e tomo, é a mielografia que vai demonstrar pra gente onde está ali a compressão, onde tem a extrusão discal, e daí sim esse animal precisa ser operado, por exemplo, por um neurocirurgião. Então também não adianta eu pedir se eu não tenho quem vai operar, né? A questão da mielografia. Então dá para operar, aliás, o professor Mazanti de Santa Catarina, acho que do Sul, ele normalmente ele opera com mielografia e com sucesso. Então, assim, e faz trabalhos com reabilitação e tudo mais na Universidade de Santa Maria. Então, acho que não é um fator impeditivo, tá? Você precisa ter um bom cirurgião que abrace a causa e tope fazer a cirurgia também. E a Mariana falou, o ozônio é feito por último, por conta do volume que ele ocupa, né? Seria por ele diminuir a ação das outras terapias? Não, Mariana, de forma alguma ele diminui. Mas quando eu aplico o ozônio subcutâneo, primeiro que a colocação das agulhas pode atrapalhar um pouco, e o laser eu crio como se fosse uma bolsinha de ar, e eu não sei o que seria, qual o efeito do laser irradiando o gás. Então, para eu não ter esse tipo de interação, que para mim a gente não sabe o que isso realmente afeta, eu prefiro fazer por último. Então daí eu faço o laser, a acupuntura, e ele vai embora eu faço o ozônio para liberar, tá? Por esse motivo que eu utilizo dessa forma. Acho que eu cobri todas as questões. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre esse caso e sobre a conduta que a gente tem com relação a pacientes com paralisia, com hernia de disco tóraco-lombar, manda aqui que eu tô tentando cobrir todas elas. A gente falou que sempre indica físio ou acupuntura, dependendo do que for feito para esse paciente. Dependendo das suas ferramentas também, né? Então, também não adianta eu falar, gente, comece com a acupuntura, se você só faz a físio. Então, assim, comece com o que você tem em mãos. O laser, eletro, para tirar a dor. E daí, no momento que esse animal tá sem dor e tá começando a responder, daí você começa com os exercícios. Lembrar de fazer os exercícios sempre quando o animal não está com dor. Isso é muito importante a gente lembrar. Na reabilitação, a gente tem claro, vou separar de uma forma muito simples, mas não é só isso, mas tem a dor aguda e a dor crônica. Animais com dor crônica, com osteoartrite, por exemplo, uma das indicações de tratamento é o exercício físico. Na dor aguda, ao contrário, eu preciso fazer repouso. Então, lembrar que esses animais, principalmente no conservativo, né, que a gente vai pensar em repouso, eu preciso de um repouso de pelo menos 4 semanas, né, de atividades controladas desse animal. Por quê? Porque a gente está falando de disco. Disco é um tecido avascular, e para ele poder cicatrizar, ele vai mais de 4 semanas. Então a gente fala em pelo menos 4 semanas, mas teoricamente teria que ser até mais do que isso, tá? Professora, poderia falar um pouco sobre os exercícios que podem ser realizados nesse caso para quem não tem acesso a hidro? Sim, nesse caso, ele está deambulando normalmente, então o meu trabalho com ele vai ser trabalhar mais a questão de diminuir essa ataxia proprioceptiva, trabalhar a coordenação. Então eu preciso trabalhar como se eu fosse lapidar melhor a forma dele andar. E eu vou, na sexta-feira, vou gravar alguns vídeos dele fazendo os exercícios e eu coloco aqui pra vocês. Então a gente vai usar disco, obstáculo, então exercícios que vão desafiá-lo na locomoção mesmo. Com quanto tempo pode ser realizado o desmame da GABA? Joyce, eu espero pelo menos uns 30 dias sendo administrado para eu rever se ele se eu tiro ou não a GABA, tá? Poderia passar a dosimetria para casos agudos como o DOM do magneto? Eu não usei, Stefânia, no caso dele, mas eu normalmente uso, você pode usar 50 Hz de frequência. Tem casos, quando a gente pensa só na parte neurológica e não no caso da dor, a gente pensa em frequências mais baixas para estimular a parte neurológica.
A intensidade varia muito de acordo com o animal. Se esse animal é um animal muito debilitado, eu faço uma intensidade mais baixa, em Gauss. Se não, eu uso uma intensidade mais alta. Varia muito com o que eu quero atingir com esse paciente, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, gente? Acho que a gente cobriu toda a parte de medicação. Quanto aos exercícios para um animal paralítico, né? A gente tem, eu já coloquei para vocês vídeos aqui, a gente falou bastante na live, acho que é a última live que a gente fez, a gente falou bastante sobre os exercícios para cães paralíticos, né? Mas a gente pode pensar de novo, caso vocês ainda tenham dúvidas, a gente faz de novo uma live só sobre os exercícios. Pacientes que não perderam os movimentos, o eletroestimulador também é uma opção? Joyce, aí fica uma questão muito individual. Por quê? Quando você tem um paciente que ele não perdeu o movimento, ou seja, ele tem a nocicepção normal, ele tem dor profunda, tem dor superficial presente. Quando eu coloco a corrente excitomotora, né, que é para ter a contração muscular, muitos animais eles não permitem a contração total desse músculo. Então, de certa forma, se você vai só ligar e deixar baixinho, não acho que isso funcione. Você precisa ter uma contração visível e o animal permitir isso. Então você precisa avaliar se o seu paciente vai permitir. Se ele não permite uma contração visível, não acho que seria uma opção, porque daí você não vai estar colhendo os benefícios da corrente excitomotora, tá? Não sei se deixei claro. Se for um animal que está paralisado e permite essa contração intensa, né? Animais sem dor profunda, eles não sentem. Mas que tenha dor profunda e se ele permitir contrair mais, daí você está realmente fazendo uma corrente que tem uma contração e você pode fazer um trabalho, uma facilitação neuromuscular ali. Se o animal não permite isso, não adianta, tá bom? Deixar só ligado de leve o eletro, você está perdendo tempo. Mais alguma dúvida? Não? Bom, gente, então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eram muitas questões pra eu responder uma por uma, por isso que eu resolvi fazer a live. Então acho que cobrimos todas as perguntas, as dúvidas sobre essa reabilitação de coluna. E mais uma vez vou deixar depois nos stories uma caixinha pra vocês sugerirem do que vocês querem em a live na próxima semana, tá bom? Aliás, próxima semana não, que eu vou estar em São Paulo, no curso de neuroreabilitação com o professor Ronaldo Casimiro, e vai ter a parte prática, então é uma pós online, né, que eu faço, e ele, segunda, terça e quarta a gente vai ter aula, então na terça-feira que vem não vai ter live, mas eu posso tentar mostrar algumas coisas, já que a gente vai falar sobre neuroreabilitação. Na verdade, lá a gente vai falar mais a parte de neurologia pura, mas quando a gente for falar de neuroreabilitação, eu coloco algumas informações aqui para vocês. Então, a gente não vai ter terça que vem, só daqui a 15 dias. E daí eu vou deixar uma caixinha para vocês me falarem sobre o que vocês querem ouvir mais, tá bom? Um beijo para todo mundo, uma boa semana e eu vejo vocês em breve.